Ok, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe e estou fazendo essa apresentação aqui em captura de tela como uma forma de discutir com vocês o texto do encontro 14, o texto da Eli Bergo de Carvalho e do Jamerson de Souza Costa, Ensino de História e Meio Ambiente, ok? Esse texto aqui que está previsto aí para essa quarta-feira, tá bom? O texto já havia enviado para vocês desde o início da disciplina, vocês devem se lembrar. E ensino de História e Meio Ambiente, uma difícil aproximação. Para isso, eu vou me valer aqui de um esquema que eu fiz, que a gente chama de mapa mental, tá? E a partir dele eu vou discutir algumas ideias aqui sobre o texto de forma relativamente sucinta, tá? Mas imaginando destacar aquilo que seja de mais importante. Grosso modo, os autores distribuem o texto em 4 grandes blocos, né? Uma primeira parte aí, dando ênfase na questão do meio ambiente como um tema transversal. Um segundo ponto, falando da separação, da disjunção entre natureza e sociedade. Um terceiro bloco, falando sobre as formas como os seres humanos lidam com o meio ambiente ao longo do tempo, ou seja, a historicidade das relações humanas com os ambientes. E, por último, destrinchando um pouco mais quais são essas dificuldades que eles dizem que há entre uma aproximação da história com o meio ambiente. Ok? Então, dentro desse primeiro ponto aqui sobre tema transversal, eles vão definir quais são os objetivos do artigo, ou qual é o principal objetivo do artigo, que é explicar por que há essa dificuldade em se aproximar história e meio ambiente. Eles afirmam que há uma difícil aproximação, e os motivos são os mais variados, e ao longo do artigo eles vão dizer quais são eles. Tá? Logo aqui nessa primeira parte eles não dizem, mas ao longo do texto isso vai ficando claro. Uma das coisas que eles defendem na sequência é que existem vários documentos tratando sobre essa questão do meio ambiente e a importância dele. Documentos, por exemplo, como o da ONU, que foi formado logo após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, tem vários documentos, mas também há documentos nacionais, especialmente aqueles voltados para a educação, mas também existem documentos que não é necessariamente do ensinar sobre meio ambiente, mas que falam sobre a importância do meio ambiente, sua preservação, enfim, toda a discussão relacionada a isso. Então, aqueles que são relacionados à educação, ele cita como exemplo o LDB, o PCN, dos anos 90, aí no finalzinho do século passado. Também nesse item ele apresenta uma espécie de historiografia sobre essa discussão. A relação homem-ambiente é antiga, desde que o homem existe a relação homem-natureza. No entanto, a discussão de pensar sobre a ação do homem sobre a natureza ela é um tanto mais recente. Existe um movimento muito forte pós-Segunda Guerra Mundial, como foi falado, por exemplo, sobre os documentos da ONU, mas um movimento mais, poderíamos chamar de ambientalista, preocupado com as questões de preservação e tudo mais na década de 70, um certo ambientalismo e uma maior preocupação, portanto, com o meio ambiente, com a natureza, com a sua preservação. E o surgimento de várias ONGs nesse sentido, eu coloquei aqui como exemplo a Greenpeace, mas existem tantas outras. Portanto, é preciso pensar que para discutir essa temática, é preciso discuti-la de forma transversal, de forma interdisciplinar, porque ela não é exclusividade de nenhuma disciplina. Às vezes a gente pode tender a pensar que seria exclusivo da geografia ou das ciências biológicas, mas isso não é verdade. Cada disciplina pode contribuir com uma discussão um pouco mais específica, de acordo com suas características, mas é apenas no diálogo com outras que nós passamos a ter uma visão mais completa sobre a importância do meio ambiente. Okay? Depois eles passam para o segundo bloco, tentando explicar que talvez essa dificuldade da história tratar sobre o meio ambiente esteja nessa disjunção da natureza e sociedade, da ideia de natureza, da ideia de sociedade. A própria disciplina história parece muito separada dessas discussões sobre natureza. Ele vai falar, por exemplo, sobre a gênese um pouco dessas ideias. Ele vai falar que existem vários posicionamentos sobre quando iniciou essa separação, essa disjunção natureza-sociedade. Alguns vão dizer que o homem só foi verdadeiramente unido à natureza, integrado a ela de forma respeitosa, de forma a preservá-la, lá com os homens da caverna. A partir dali,
pós-Homens da Caverna, com o emprego da agricultura, com a sedentarização, com a domesticação de animais, o homem já estaria, em certa medida, depredando, degradando o meio ambiente. Okay? Outros vão dizer que a gente não precisa ir tão longe, não. Isso teria talvez algo mais recente, algo como a Revolução Científica no século XVII, com Francis Bacon, Newton, enfim, Galileu Galilei, pensando, né, em como o homem, uma vez detentor do conhecimento científico, se apropria, domina a natureza. E nesse sentido, eles exemplificam com algumas ideias de Descartes, né, dizendo que, segundo eles, né, Descartes teria pensado que, para se pensar o domínio da natureza, é preciso pensar o homem como um elemento que está fora da natureza, porque seria impossível dominar algo da qual você também faz parte. Né? A gente só domina algo quando a gente está fora daquilo. Então, o homem, para dominar a natureza, ele precisa ser encarado como um elemento que está fora. Né? Nesse sentido, eles dão um exemplo de uma professora de biologia que, ao ensinar sobre os reinos, né, aos seus alunos, né, questiona eles em qual reino nós, seres humanos, estaríamos. E eles têm dificuldade de associar que nós estamos no reino Animalia. Ela dizer que existe o reino Fungi, Monera, Plantae, Animalia. Eles não aceitam muito a ideia de que os seres humanos fazem parte do reino Animalia, né? De tão impregnado que está a nossa mente disso. Né? Mesmo nós, já tendo estudado sobre isso, talvez às vezes tenhamos uma certa dificuldade de juntar essa ideia, de aceitar um pouco essa ideia. Né? Portanto, né, a história estaria mais preocupada com aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos, de forma desvinculada à questão da natureza e do meio ambiente. Isso talvez, em certa medida, esteja relacionado também com a ideia de ciência que nós temos. Uma ideia que foi se construindo de oposição entre ciências ditas naturais e ciências humanas, e também ciências sociais, né, como se elas fossem díspares, como se fossem coisas totalmente distintas. Né? O que não é verdade. Tudo bem que isso tem sua validade no sentido de que é impossível abordar e aprender a realidade como um todo. Portanto, é importante, em certa medida, fazermos essa diferenciação, essa distinção, mas às vezes ela se mostra prejudicial, como é o caso que está falando dessa disjunção aqui, que dificulta, né, as ciências humanas, nesse caso especialmente a história, de abordar temáticas que talvez são tidas mais como da natureza, como a questão do meio ambiente. Nesse sentido, eles citam aí o pensador, filósofo francês Edgar Morin, né, que tem toda uma teoria aí sobre a teoria da complexidade, em que ele diz, grosso modo, que a realidade é composta de muitos elementos. Não dá para pensar dentro das caixinhas. É preciso pensar na importância da interdisciplinaridade. É só assim que a gente vai conseguir abordar essa temática do meio ambiente de forma mais completa, mais plena, mais holística, mais panorâmica. O terceiro bloco, né, a historicidade das relações humanas com os ambientes, é para tentar mostrar que não existe uma única forma de os seres humanos se relacionarem com a natureza, com o meio ambiente. A gente precisa, né, desnaturalizar, se a gente pode usar essa expressão com um certo cuidado, já que a gente está falando muito de natureza aqui, mas, ou seja, não aceitar como uma ideia comum que só existe uma forma de se lidar com o meio ambiente, que é isso mesmo, que está tudo certo. Não. Ao longo do tempo, assim como qualquer outra temática que é abordada pelo viés da história, a gente precisa perceber que as sociedades reagem, se comportam de formas diferentes, quando estão em espaços diferentes e ao longo do tempo. Né? O binômio espaço-tempo influi na forma como os seres humanos lidam com as coisas, com suas práticas culturais, como a religião, a guerra, as relações amorosas, não importa a temática. E quando a gente fala da relação do ser humano com a natureza, isso não é diferente. Né? Então, é preciso ter essa perspectiva histórica sobre as relações dos seres humanos com o meio ambiente. Então, as sociedades lidaram de formas distintas, diferentes ao longo do tempo e do espaço com a natureza. Né? Não existe só essa forma ocidental de lidar com a natureza, muitas vezes que depreda a natureza, que apenas suga suas riquezas sem se preocupar com o amanhã, com o depois. Né? Portanto, é preciso ter essa perspectiva temporal, né, daquilo que permanece, daquilo que se transforma. E nesse sentido, eles citam o pensador Jared Diamond, que trata das sociedades que destruíram seus próprios
meios, né, e terminaram sucumbindo porque não souberam lidar muito bem com isso. Sobre isso, ele tem uma obra muito importante chamada Armas, Germes e Aço, um livro, mas que inclusive foi feito um documentário pela National Geographic, que tem no YouTube, quem tiver interesse pode dar uma pesquisada, que tem lá também, ok? E assim ele entra no quarto bloco, em que eles vão esmiuçar um pouco mais quais são essas dificuldades dessa aproximação entre história e meio ambiente, né? Eles dividem em 5 itens, né? História em que o meio ambiente é silenciado, história de penitência, adestramento ambiental, livros didáticos e formação inicial e continuada. Nesse primeiro ponto, a história em que o meio ambiente é silenciado, eles vão falar que, inclusive, dentro da produção acadêmica, né, o meio ambiente, dentro da história, né, muitas vezes não aparece. Ou quando aparece, aparece de forma muito secundária. Né? Isso é uma dificuldade. Né? É relativamente recente essas discussões, né? Aí vamos pensar aí, as 3 últimas décadas, né, do século XX começou mais fortemente a se discutir sobre isso, né? Isso dificulta essa aproximação, portanto. A segunda dificuldade é pensar apenas como uma história de penitência, os seres humanos como os maus, aqueles que depredam, que fazem mal à natureza, e a natureza como um elemento passivo, que apenas é uma vítima dessa ação humana. É verdade que os seres humanos muitas vezes fazem essa ação muito agressiva em relação à natureza, mas a gente não pode deixar de considerar que a natureza é um elemento ativo, porque dependendo de como é o clima, de como é o terreno, ou seja, esses elementos naturais influem também na forma como o ser humano vive, né? Na sua economia, na sua política, enfim. Se a gente parar para pensar num exemplo rápido que me vem à mente aqui, a forma como a sociedade egípcia antiga lidava enfim, com a sua economia, estava muito atrelada à questão do rio, do Nilo, né, que é um elemento da natureza. Portanto, olha só, como é que a natureza também influi de forma ativa na forma como os seres humanos vivem, se organizam, né, politicamente, socialmente, economicamente. Então, essa história penitência é pensar apenas os seres humanos como os bandidos da história. Né? Não estamos fazendo aqui querendo diminuir o peso da ação predatória do ser humano, não é isso, mas a gente não pode encarar no outro oposto, pensando apenas a natureza como um elemento passivo, porque não é. A gente também tem que pensar a natureza como um elemento ativo, ok? O terceiro ponto aqui, portanto, das dificuldades de aproximação é o chamado adestramento ambiental. Ou seja, quando a gente fala sobre, a gente ensina os nossos alunos apenas a perspectiva de como é que funciona a natureza, uma perspectiva extremamente pragmática, no sentido apenas de vamos salvar o meio ambiente. Né? Devido à urgência, isso até faz um certo sentido. Né? No entanto, as ciências humanas, as ciências sociais procuram, né, uma análise que vá além disso, né? que tente entender os aspectos éticos, os aspectos políticos, os aspectos críticos, né? E muitas vezes nós não temos essa reflexão crítica, ética e política. A gente fica apenas na função puramente pragmática, né? Vamos salvar, vamos reciclar e pronto. Mas por quê? Né? Perdendo a perspectiva historiográfica, a perspectiva histórica de como os seres humanos vieram ao longo do tempo lidando com o meio ambiente. Né? Então, essa postura de adestramento ambiental é algo que dificulta essa aproximação também. O penúltimo item, os livros didáticos, eles vão grifar como os livros didáticos são insuficientes para tratar sobre o assunto. Então, muitas vezes, os professores eles têm que recorrer a outros materiais, porque os livros didáticos não tratam, né, dessa temática, ou quando tratam também de forma muito desvinculada, assim como o item A, né, silenciando, ou tratando de forma secundária, ou às vezes apenas como uma certa curiosidade, com textos complementares, um box, mas não inserido dentro da discussão principal, seja ela qual for. Né? E é possível fazer isso, mas isso nem sempre acontece. E por último, esse item aqui, formação inicial e continuada, eu diria que é uma dificuldade que não é uma dificuldade só para se tratar de meio ambiente, mas qualquer temática, seja ela qual for. Né? As condições de trabalho do professor, uma carga horária excessiva, baixos salários, enfim, eles vão listar algumas questões nesse sentido que dificultam, segundo eles, se tratar sobre o meio ambiente na história. Mas não há exclusividade dessa temática, obviamente, mas que termina afetando essa e outras temáticas, ok? Então, basicamente, era isso.
né? Acho que os pontos principais que são abordados pelo texto são esses. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Até mais.